Bem-vindos, galera interessante, à Santa Paz de Deus. Hoje o assunto é diferente. Tu vais aprender neste vídeo como se livrar das investidas malignas, as chamadas setas inflamadas de Satanás. Ajeite-se aí no seu lugar, abra sua mente e vamos para mais um contagiante vídeo aqui no teu canal preferido. Aí eu pergunto, estão todos preparados? Saiba como se defender dos ataques do diabo. Servas e servas do Senhor Jesus, com certeza estamos vivendo tempos sombrios, onde o escárnio com as coisas mais sagradas estão cada dia mais explícitas. Músicas, danças, as redes sociais e a própria internet, todas e muito mais estão cheias de armadilhas para levar o ser humano à degradação espiritual. Mas essas são coisas do mundo. E quanto aos que servem a Deus, que foram batizados e fizeram um concerto com Cristo? Como se livrar dessas investidas do inimigo de nossas almas? Sabemos que Lúcifer não brinca e que quer levar o maior número possível de pessoas para o abismo. Nessa investida, ele pede permissão, assim como ele fez na vida de Jó, e coloca provações terríveis na vida do crente, ao ponto de até sussurrar ao pé do ouvido, com voz humana, palavras que deixam a pessoa para baixo, e leva até a muitos a pensar em não viver mais. Mas como resistir a tudo isso? A resposta está na Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz que devemos nos revestir no poder de Deus e que devemos colocar uma armadura celestial vinda do Criador de todas as coisas. Nos filmes, podemos ver heróis vestindo armaduras poderosas para poder enfrentar os vilões. Na vida real, somos atacados por um inimigo terrível, e Paulo fala que devemos vestir a armadura de Deus, pois quando um soldado vai para a guerra, precisa se precaver das armas que o inimigo dispõe. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo fala que não devemos lutar uns contra os outros, não nesse mundo carnal, e sim no âmbito espiritual. E os inimigos não são fáceis, são príncipes, potestades e hostes da maldade. Para combater tão tenebrosos inimigos é preciso estar preparado. E Paulo fala quais são as armas a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Paulo fala que devemos vestir uma couraça. Quando um guerreiro ia para a guerra, colocava uma couraça que antes era feita de couro, por isso o nome couraça. Depois, com o tempo, chegou a ser uma peça metálica que revestia e protegia o dorso e o peito para que as flechas, as espadas e as pontas das lanças não penetrassem no corpo do guerreiro nos tempos da Idade Média. Hoje é usado o colete à prova de balas. Mas, no mundo espiritual, essa couraça não tem serventia. E Paulo fala de uma couraça diferente, que é a da justiça. Ser justo, irrepreensível nas suas atitudes e nos seus julgamentos. Julgar corretamente a causa do pobre e, sobretudo, falar somente a verdade, com base no que disse Jesus. Seja tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Devemos também evangelizar e falar de Jesus Cristo, que só nele temos salvação e assim poder tirar o máximo de pessoas das mãos do diabo. E isso é mandamento de Jesus, que disse antes de subir ao Pai:
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Em qualquer oportunidade, fale de Jesus, do seu amor e que ele tem salvação para dar a qualquer um que venha a se arrepender e seguir a palavra de Deus, guardando os mandamentos que Jesus ensinou. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todo guerreiro usava também um escudo para se defender contra os ataques de seus adversários. Paulo fala de outras invertidas chamadas dardos inflamados, ou seja, como o diabo não pode ler os pensamentos, ele joga desejos na mente do ser humano, ele cria as situações para um adultério, uma briga, uma mentira, ganância, etc. Satanás joga com os sentimentos e uma vez feita a ação, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembre que o capacete, que na Idade Média era usado o elmo, que protegia a cabeça do guerreiro, hoje dos soldados. Só que no crente fiel, o capacete é a certeza da salvação, pois o próprio Jesus disse em João capítulo 5, no versículo 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem aceitou Jesus como Salvador tem a salvação, pois Cristo é quem vive em nós. O fiel só perde essa salvação se cair e voltar atrás. Mas, enquanto Jesus estiver dentro de ti, tu tens a vida eterna. E essa certeza que temos que ter é o que vai fazer com que os pensamentos maus da parte do inimigo sejam suprimidos e lançados fora de nossa mente. E por fim, todo guerreiro usava uma espada para contra-atacar os inimigos. Já Paulo fala que a nossa espada é a palavra de Deus, pois ela, diferente da outra, que só cortava a carne, a palavra de Deus penetra o mais profundo da alma do ser humano. A espada também tem dois gumes, ela corta tanto a pessoa que está ouvindo quanto aquele que está pregando. Não adianta falar que não se deve roubar e o próprio pregador rouba. Não se pode pregar contra o adultério e adulterar, e etc. Essa é a armadura de Deus que livra o fiel das investidas do diabo. E por fim, o apóstolo Paulo diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Temos que orar sem cessar. Pegamos o exemplo de Jesus, que sendo Filho de Deus, não cessava de orar, pois a oração tem muito poder no mundo espiritual. É pela oração que falamos com Deus e fazemos nossas petições, orando com fé e na esperança de alcançar a misericórdia do Senhor no tempo certo. Bem, galera, interessante que todos possam vestir a armadura de Deus, pois os tempos são difíceis. O nosso inimigo é forte e ardiloso. Ele não perde nenhuma oportunidade para nos acusar e assim pedir permissão para nos atacar com as mais poderosas armas. Mas, se estivermos vestidos com a armadura celestial, poderemos resistir. E a palavra diz: se resistirmos, ele fugirá de nós. Esse vídeo termina por aqui. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos vocês que sempre ajudam e confiam no nosso trabalho. Não esqueça de deixar o like e deixar o teu comentário. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Tô indo nessa. Valeu!